Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade aos exercícios, resolução de exercícios de capacidade de trabalho, que também pode ser conhecida como capacidade de campo ou capacidade operacional. Então, nós fizemos até agora 5 exercícios para vocês treinarem, né? A gente já tinha feito na prova alguns exercícios similares e agora a gente está aprofundando um pouquinho a mais para vocês acostumarem com os termos, a como fazer esse cálculo. Tá ok? Vou apresentar aqui a tela para vocês me acompanharem também. Então, a gente parou aqui no exercício 5, certo? E aqui, antes de ir para o exercício 6, eu vou fazer um pequeno comentário. Então, olha lá, na prática, para se determinar a capacidade de trabalho, também conhecido como capacidade de campo, né, que a gente colocou aqui, o CCE, capacidade de campo efetiva, de uma máquina, basta verificar o número de hectares trabalhados num determinado período de tempo, né? Porque é aqui, ó, o que a gente vê é a área, ou seja, a produtividade que a gente teve naquele dia, pelo tempo que a gente gastou para fazer aquilo ali. Então, por exemplo, se uma semeadora adubadora plantou 5 hectares de milho em 4 horas, então a capacidade de trabalho efetiva é 5 hectares dividido por 4 horas, 1,25 hectares por hora, que é o que a gente já estava fazendo. Né? Então, aqui, nessa fórmula aqui, não vai ter a velocidade, não vai ter a largura e não vai ter o F, que é a eficiência de campo. Mas a gente considera que essa máquina de semeadura desenvolveu uma velocidade de trabalho de 5 km por hora e uma largura efetiva de 4 metros. Então, considero que aqui tem 4 linhas com espaçamento de 1 metro entre linhas, 4 metros, que vai ser a minha largura efetiva. E aí eu tenho a capacidade de campo teórica ou capacidade de trabalho teórica. Então, o L, que é o meu 5 metros, vezes o V, que é a minha velocidade de 5 km por hora, dividido por 10. E aí eu tenho 2 hectares por hora, né? E aí eu consigo encontrar, então, a minha eficiência de campo, ou o meu fator, o F. Né? E eu divido a capacidade de campo efetiva pela capacidade de campo teórica. E multiplico por 100, isso vai me dar 62,5%. E aí, com essa informação aqui, a gente completa o que a gente já vem estudando, né, nos exercícios até aqui e podemos continuar com os próximos. Então, aqui agora eu começo a determinar o tipo de implemento a ser utilizado. E ali eu já coloco a minha primeira questão, número 6. Então, eu considerei o quê? Que eu tenho uma área de 100 hectares e um tempo disponível de 45 dias úteis. E eu considero a minha jornada de trabalho de 10 horas por dia. Então, quando eu coloco isso aqui, é a minha jornada de trabalho, do meu trabalhador. E o que pede? Calcular os implementos necessários para se preparar o solo nas condições acima. E aí ele me dá aqui o arado e a grade, a velocidade em que cada um trabalha e o fator F ali, a eficiência de campo de cada um. Para o preparo convencional do solo, então ele considera uma aração e 2 gradagens, considerar que 2/3 do tempo será gasto com aração e 1/3 do tempo com a gradagem, já incluindo 2 passadas. Então, vamos lá para o point, que fica mais fácil da gente resolver. Então, ele me deu que são 45 dias, porém, que a minha jornada de trabalho é de 10 horas por dia. Então, eu preciso saber quantas horas eu vou ter disponível para fazer o meu trabalho, certo? Então, dia com dia, aqui eu corto 45 vezes 10, então eu vou ter 450 horas. Perfeito? Então, é isso aqui que eu vou ter. E o que ele me fala? Que
para aração, aí a gente já usa esse aqui, que fica mais fácil. Para aração, serão utilizados 2/3 desse tempo. Então, 2/3 vezes 450 horas. Isso vai me dar 450 vezes 2 dividido por 3. 300 horas. Isso para minha aração, ok? E para a gradagem, é 1/3. Eu faço a mesma coisa. Vezes 450. Então, aqui eu nem precisava fazer a conta, né? Porque são 450 e 300 horas vão para aração, então o restante vai ser para a gradagem. Aqui, como é uma passada só, então eu vou considerar isso aqui mesmo. Mas na gradagem, a gente viu lá que são 2 passadas da grade. Então, eu vou dividir isso aqui por 2, que são 2 passadas da grade. Então, isso aqui vai ser 75 horas, ok? E agora eu vou fazer a minha capacidade de campo. Então, a capacidade de campo efetiva é igual o tempo a área que eu tenho para trabalhar, que são 100 hectares, dividido pelo tempo que eu tenho. Então, serão 300 horas para a aração. Então, quanto que vai ser para a aração? 1 dividido por 3 vai ser 0,33 hectares por hora. A minha capacidade de campo, tá? Aqui da aração, vou colocar aqui em cima. Aração de campo, ok? E aí, ele pede o quê? Para gente calcular os implementos necessários. Então, eu tenho aqui o CTE, né, a capacidade de trabalho de campo, que é 0,33. Eu tenho a velocidade, que é 5. O L, que eu não tenho. Eu tenho também o quê? O fator F, que é 75%, então 0,75. E dividido por 10 aqui, que é o da fórmula mesmo. Pessoal, se eu fazer direto, vocês vão entender. Eu tenho aqui 0,33 igual a tudo isso aqui. Então, o 10 que está dividindo desse lado aqui, eu vou passar multiplicando, beleza? Então, 0,33 que multiplica 10, então eu posso colocar já direto 3,33, tá? Se vocês não entenderem, me perguntem depois. Aqui, o 5 tá multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, eu só vou passar ele dividindo aqui. Aqui está multiplicando 0,75, eu vou passar ele dividindo o 3,33, tá? Então, eu vou passar ele aqui, ele vai multiplicar aqui o 5, tá? Porque ele está na mesma linha, mas ele está sendo dividido pelos 3,33. E aí, o L, eu isolei ele. Espero que vocês todos estejam conseguindo me entender. Tá? Então, eu pego 33, divido por 5, igual 0,66. Divido por 0,75, 0,88. Então, se vocês conseguiram chegar aí, maravilha. Se não, pergunta para a professora, faz uma pesquisa aí na apostila. Então, 0,88 metros, ok? Vou aproximar, aproximadamente, então, 0,9. Opa, 0,9. Essa é a minha largura de trabalho. Professora, então, eu consigo escolher já aqui o meu arado, né? Vamos escolher aqui um arado de disco para ficar mais fácil. Eu poderia escolher aqui, como que eu escolho o arado de aiveca? É a largura de cada aiveca pelo número de aivecas. Então, neste caso, eu poderia escolher aí, né, se eu tivesse ali a aiveca que tivesse 30 centímetros de largura, então eu teria ali 3 aivecas,
tá? Mas se eu for escolher de disco, então eu preciso escolher pelo quê? Pela largura. Então, aqui fica atrapalhando vocês. Espero que vocês consigam me entender. Ó, a largura aqui é 0,9 metros, tá? Ou 90 centímetros. Então, eu vou conseguir escolher aqui, ó, pela largura de corte. Então, se eu tiver 3 discos de 28 polegadas, a largura de corte de cada um deles vai ser 30 centímetros. 3 vezes 3, 3 vezes 30, 90 centímetros. Aí eu consigo atender essa parte aqui, né? Essa largura aqui. Consigo atender. Então, vou escrever aqui para vocês. Então, vou ter 3 discos de 28 polegadas para atender ali essa demanda. Arado. De 3 discos de 28 polegadas. Respondida a primeira parte. Beleza? Será que eu consigo deixar esse aqui e responder o outro? Vamos tentar. Agora, vamos lá para a segunda parte, que é a gradagem. Capacidade técnica efetiva da gradagem. 100 hectares, dividido agora por 75, gente, porque eu vou precisar considerar as duas passadas da grade, tá bom? Então, eu tenho aqui 100 dividido por 75. 1,33 hectares por hora. Essa vai ser a capacidade de trabalho da minha gradagem, nesse exercício aqui. Então, se eu tenho aqui o valor da minha capacidade teórica, eu consigo achar também o implemento que vai satisfazer aqui o que ele pediu. Capacidade teórica. Capacidade de trabalho. Gente, desculpa, eu já vi que eu repeti no exercício anterior capacidade teórica, e não é capacidade teórica, capacidade de trabalho ou capacidade de campo, tá? A professora não quer confundir vocês, às vezes a professora erra mesmo. É muita informação para a cabeça, entendo vocês. Então, vamos lá, prestem atenção. 1,33 horas por hectare, que é minha capacidade de trabalho, vezes a velocidade aqui, que é de 7 km por hora, e o meu fator F, a eficiência, que é de 80%. Vou colocar direto aqui já, ó. Velocidade, vou para 7, vezes o L, que eu não tenho, eu preciso dele para descobrir qual implemento que eu vou utilizar, vezes a eficiência, que vai ser 0,8 dividido por 10. Gente, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1,33 multiplica 10, que ele passou ali do outro lado, ó. Passei ele para cá. 10 passou para cá, passou dividindo. Está dividindo, passou multiplicando. Então, 13,3. E aí, o 7 e o 0,8, que está multiplicando aqui desse lado, passa dividindo. Então, 7 vezes 0,8. Igual, isolo o L, porque é dele que eu preciso para descobrir o implemento. Então, vamos lá. 13,3 dividido por 7 dividido por 0,8. Isso vai me dar 2,38. Vou colocar aqui, o L vai ser igual a 2,38. Vou colocar 2,4 metros, ok? Como que eu faço a largura de corte aqui das minhas grades? Eu vou usar essa fórmula aqui. O L, que eu já tenho, o número de disco que eu preciso saber, né? E aí eu consigo já descobrir. Então, vamos lá. Vou fazer direto, pode ser? Pode, professor. Espero que vocês tenham respondido assim. O L é igual o número de discos de ataque menos 1
vezes o 0,2, que é a distância entre cada disco. O 0,2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o 2,4 dividido por 0,2 vai ser 12. Espero que todos estejam me acompanhando. Igual a n menos 1. O 1 está aqui negativo, passa lá para lá somando. Então, o meu n vai ser 12 mais 1. Então, 13 discos. Opa, 13 discos de ataque não tem, gente. Ou vai ser 12 ou vai ser 14. Professora, não entendi. Vou tentar desenhar aqui para vocês para facilitar. E não riem do meu desenho. Vou colocar como se fosse uma grade tandem, tá? Aqui, bonitinho. Que é aquela grade em X. Agora vem o regaço. Então, aqui a parte da frente é sempre para fora. Joga o solo para fora. A parte de trás, o solo é para dentro. Para fazer aquele revolvimento lateral. Lembra que a gente falou lá nas primeiras aulas? Lá? Então, essa primeira parte aqui, que é considerado os discos de ataque, né, que pode ser 12 ou 14, tem que ser em números pares, porque senão aqui fica, por exemplo, com 7 e aqui fica com 6, e aí não fica igual, né? Então tem que ter um equilíbrio no implemento. Então, por isso que isso vai ser em números pares. Então, como aqui é 13, eu vou considerar aqui 14, pode ser, galera? 14 discos. Então, a minha grade, eu posso escolher uma grade tandem com 14 discos de ataque, ou seja, 28 discos. Professora, por que 28 discos? Porque tem duas partes aqui, né? Ela é em X. E aí, como é que a gente volta? Volta. Aí, aqui, ó, temos a nossa tandem de duplação, que é em X. Ok? E aí, eu faço novamente a minha largura. Então, 14 menos 1 vezes 0,2. Isso vai me dar 13 vezes 0,2, 2,6 metros. Então, aqui é a minha largura corrigida, tá bom, galera? Aqui vai ser a largura corrigida da minha grade, certo? Respondido a questão 6. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, já pergunta lá. Então, vai ser isso daqui. Deixa eu limpar aqui tudo para vocês, para a gente fazer a próxima questão, né? Opa, a 7. Que área pode ser derrubada e enleirada por um conjunto de 2 tratores de esteiras equipado com corrente e 2 ancinhos enleiradores de 200 horas de trabalho? Então, em 200 horas. Vamos fazer, então, primeiro o do correntão. Então, o correntão eu considero aqui 2 passadas e o comprimento do correntão de 90 metros. Porém, a distância entre os tratores é de 1/3 do comprimento do correntão, 30 metros. Qual que vai ser o meu L aqui no caso? Então, o meu L tem um trator aqui, um correntão. Opa, ficou feio demais. Um correntão e o outro trator aqui. Um correntão de 90 metros.
Então, se ele vier daqui, aqui, aqui, ele tem 90 metros. Porém, a minha largura vai ser de quê? 30 metros, que é de um trator ao outro. Então, essa vai ser a largura de corte das árvores, né? A largura efetiva do meu correntão, que é o que ele falou aqui, ó. Distância entre os tratores, 1/3. Então, será de 30 metros. A velocidade de trabalho de 2,5 e o fator de campo, né, ou a eficiência de campo, 70% por passada. Então, temos que lembrar aqui que são 2 passadas. Então, vamos lá fazer o exercício. Para o correntão, qual que vai ser a capacidade de campo efetiva? Velocidade. Tem aqui? Tem. 2,5 km por hora. Vezes o L tem? Tem. 30 metros. Vezes a eficiência, que é 70%. Dividido, então, por 10, que é o que a gente sempre faz da fórmula. Vamos só multiplicar e fazer, joga tudo na calculadora. 2,5 vezes 30 vezes 0,7 dividido por 10. Isso vai me dar 5,25 hectares por hora. Contudo, são 2 passadas. Então, eu vou dividir isso por 2, porque são 2 passadas. A capacidade teórica diminui, porque eu passo 2 vezes. Dividido por 2. Então, será 2,652 hectares por hora. 2,652 hectares por hora. Então, 1 hora demora quanto? 2. 1 hora faz quanto de área? Isso aqui. 2,6. Em 200 horas, opa, quanto será? Quanto que vai ser? Vou colocar aqui do ladinho. X que multiplica 1, 200, que multiplica 2, 5. Então, vou multiplicar por 200. Isso aqui que vai me dar 525 hectares. Então, em 200 horas, eu vou conseguir fazer quanto com esse meu correntão? 525 hectares. Olha o tanto que eu consigo trabalhar. Uau, né? Opa! Pessoal, agora vamos fazer do ancinho. Para fazer do ancinho, qual que é a informação que eu tenho? O volume de madeira por hectare, que ele me deu, que vai ser 1.850 metros cúbicos por hora, e a capacidade de enlaramento de cada ancinho, que é 50 metros quadrados por hora. Mas ele disse que eu tenho 2 ancinhos. Então, 2 ancinhos, eu já vou colocar aqui direto. Vai ser 100 metros cúbicos por hora. Então, 1.850 metros cúbicos por hectare, dividido por 100 metros cúbicos por hora. Tá bom, galera? Então, isso vai me dar... Deixa eu colocar aqui para vocês que eu estou dividindo esse valor por este. Metros cúbicos, corta, corta. A hora tá dividindo, passa para cima, multiplicando, e aqui também vai ficar invertido, porque ali tá dividindo e vai passar para baixo. Ok? Então, isso aqui vai me dar 18,5 horas por hectare. Entenderam? Espero que sim.
Se não entenderam, me chamem depois. E aí, eu tenho que, em 18,5 horas, eu faço 1 hectare. Em 200 horas, eu vou fazer quantos hectares? Então, o X está multiplicando 18,5 aqui, beleza? Ok, professora, beleza. Posso fazer direto? 200, aí o X que está multiplicando passa aqui embaixo dividindo, 18,5. Isso vai me dar o quê? 200 dividido por 18,5, 10,81. 10,81 hectares. Ok? Ok, professora, beleza. Então, o ancinho faria 10 hectares em 200 horas, enquanto que o correntão faria 525 hectares em 200 horas. Mas e se eu quiser juntar os dois, né? Então, eu vou transformar isso aqui, essa hectare por hora, em hora por hectare. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, galera. 1 hora é igual a 2, fazem 2,625 hectares. Quantas horas seriam para apenas 1 hectare? Professora, por que você está fazendo isso? Não entendi. Para eu igualar aqui essa informação. Porque um está em hora por hectare e o outro está em hectare por hora. Não dá para a gente juntar os dois assim, vai ficar bagunçado, vocês vão entender nada. Então, eu vou deixar os dois por hectare por hora, que vai ficar mais fácil, vocês vão ver. Calma aí. Então, ó, 1 multiplica 1, vai ficar 1 mesmo. E o x que multiplica aqui o 2,625, eu vou passar para ele aqui já dividindo. Espero que vocês tenham entendido. 1 dividido por 2,625. Isso vai me dar o quê? 0,38, agora sim, horas por hectare. Beleza? Transformei essa criatura aqui para a mesma unidade dessa outra criatura aqui, ó. Então, o meu correntão mais o meu ancinho vai ficar 0,38, porque agora eles estão na mesma unidade e eu posso somar 18,5. Isso vai me dar 18,88 horas para cada hectare. Perfeito? Conseguiram entender, galera? Por que eu transformei lá? Para transformar ele na mesma unidade, eu consegui somar os dois. Então, se eu demoro 18,88 horas para fazer 1 hectare, em 200 horas, utilizando os dois simultaneamente, quantos hectares eu vou fazer? Então, o x, que está multiplicando 18 lá, vou colocar o 200 aqui, porque ele está multiplicando 1, então é 200 mesmo. O 18, que está multiplicando o x, eu vou passar ele para cá dividindo já direto, ok? Então, 18, olha, corta, só vai me sobrar hectare. 200 dividido por 18,88 vai me dar aproximadamente 10,6 hectares, ok? Então, se eu utilizar os dois simultaneamente, quantos hectares eu vou fazer em 200 horas com o correntão mais o ancinho? 10 hectares, 10,6 hectares. Professora, o que é um ancinho? Esse equipamento aqui, ó, esse implemento aqui. O que ele faz? Ele vai enleirando, né, o resto de elementos que ficam sobre o solo, ok? Então, ele vai juntando
a palha. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. Aqui, ó, ele também está enleirando. Então, o que é o enleiramento? É juntar isso aqui tudo, tá vendo? Então, o enleirador vai fazer isso aqui. Isso aqui, na verdade, não é bem um ensino. Ele é parecido uma lâmina, mas é ele que está enleirando ali. Não estou fazendo marketing, não, gente. Estou querendo só mostrar para vocês. Então, é mais ou menos isso aqui que vai funcionar, que vai trabalhar lá. O correntão vai passar e depois vai ter alguém para enleirar, que vai ser esse enleirador. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza? Respondemos a número 7. Deixa eu apagar tudo isso aqui de novo. 8. Agora aqui ele me dá uma área de 30 hectares e uma semana de trabalho, considerando 8 horas por dia a jornada de trabalho. E o que ele quer saber ali? Quais que vão ser os implementos que eu vou utilizar? Mesma coisa lá da 6, que a gente acabou de fazer, ok? Então, primeiro vamos ver quantas horas que a gente vai precisar aqui nessa semana de trabalho, tá? Ele quer fazer o preparo periódico do solo dele, porque ele vai utilizar ação e gradagem. Então, a gente sabe que é preparo de solo, ok? Plantio convencional, certo? Ou sistema convencional de cultivo. Então, vamos aqui já colocar a primeira informação. Então, ele vai fazer em uma semana, ou seja, 7 dias. Porém, a jornada de trabalho dele é de 8 horas por gente, travou tudo aqui. Por 8 horas por dia. É a jornada dele. Dia com dia corta. Isso vai me dar 56 horas que eu tenho para fazer 30 hectares. Perfeito? Tendo essa informação, eu consigo continuar. Quais são as outras informações? 30 hectares por... Então, eu consigo calcular aqui a minha capacidade de trabalho, né? Porque a capacidade de trabalho é a produção, a área, né, de produção, de trabalho, dividido pelo tempo que eu demoro para fazer aquele trabalho, ok? Mas aqui ele considera 2/3 do tempo para aração e 1/3 do tempo para a gradagem. Então, já vamos dividir isso aqui. 56 horas vezes 2/3. Isso vai me dar 56 vezes 2 dividido por 3, 37,33 horas para aração. Ok? Ok, professora? Perfeito. E 57 vezes 1 dividido por 3, isso vai me dar o restante. Mas vou fazer aqui igual, vezes 1 dividido por 3. 18,67 horas para gradagem. Contudo, eu vou dividir esse valor por 2 passadas, porque são 2 passadas. E a minha quantidade de tempo vai diminuir por passada. Então, dividido por 2, isso vai me dar 9,33 horas disponíveis para cada uma das passadas da grade. Ok? Então, a aração, meu CT é 30, que são as hectares,
se vocês não lembravam, está aqui, 30 dividido pelas horas aqui, ó. Igual, então, 30 dividido por 37,33, isso vai me dar 0,8 hectares por hora. E agora eu consigo fazer, então, escolher, então, o meu implemento, ou descobrir qual implemento eu poderia utilizar. Então, 0,8, que é o CTE, vezes a velocidade que ele me deu ali, que é 6 km por hora, vezes o L que eu não tenho, vezes 0,7, que é o meu F. Bem aqui, ó. 70% de eficiência do arado que eu vou utilizar. Dividido por 10. Então, o meu L... Posso fazer assim, galera? Vocês já acostumaram? Ó, o 0,8 vai multiplicar o 10, porque o 10 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vou colocar direto aqui. 0,8 vezes 10, 8. Dividido, então, o 6, que está multiplicando, passa dividindo o 8. E o 0,7, que está multiplicando, também vai passar dividindo o 8. Ok? Então, vai ser 8 dividido por 6 igual 1,33. Divido de novo por 0,7, vai ser 1,9. Então, o meu arado vai ter 1,9 metros. Aproximadamente 2 metros. Ok? E aí, a gente já consegue aqui escolher um, né? Então, eu não tenho arados que tenham uma largura de corte tão grande, né? De 2 metros. Geralmente é 1 metro aí, em média. Então, eu vou dividir em 2 isso aqui, eu vou utilizar 2 arados. E aí, cada arado meu vai ter 1 metro. Então, eu vou usar 2 arados. E para que eles consigam ter 1 metro, eu vou utilizar 4 discos de 26 polegadas. Professora, não entendi. Explico de novo. Tá vendo aqui que a largura de corte de cada disco aqui tem aqui já especificado? Então, é só a gente escolher um, tá? Para a gente responder a nossa pergunta. Se eu tenho aqui 1 metro para ele, então, se eu tiver 4 de 25, isso vai me dar 1 metro de largura de corte. Então, qual que vai ser o diâmetro do meu disco, desse meu arado? 26 polegadas. Então, 2 arados vão me dar essa largura de corte de 2 metros. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, gente, que não tenham dúvida. Agora a gente vai para a gradagem. Então, o CTE, capacidade de trabalho efetiva da gradagem, será os 30 hectares igualmente, porque a gente já dividiu o tempo que cada um vai gastar, ok? Dividido por 9,33 horas. Isso vai me dar quanto? Então, 30 dividido por 9,33, isso vai me dar 3,21. Então, eu vou conseguir calcular agora a largura do meu implemento, né? Para eu descobrir que implemento que eu vou utilizar, qual que vai ser a grade que eu vou escolher. Então, 3,21 hectares por hora, que é minha capacidade de trabalho. Velocidade da gradagem, então, vai ser 7,5 km por hora. E o fator vai ser 0,8. Opa! 7,5 vezes o L, que eu não sei, vezes o 0,8 dividido por 10, que é da fórmula. Então, o meu L, já vou isolar ele aqui. Tá passando, tá dividindo, passa multiplicando. 32,1 dividido por 7,8 e também dividido por 7,5 e 0,8. Então, 32,1. Isso vai me dar uma largura de 5,5
36. 36 metros. Vou dividir por 2 também, gente, porque não tem equipamentos tão grandes assim. 2 grades. Ok? Aí, eu vou pegar aquela formulazinha que eu tenho, que é o L igual o número de discos menos 1 vezes o 0,2, que é o espaçamento entre os discos, ok? Então, 2,7 igual, já vou passar dividindo aqui esse, o 2,7 aqui dividido por 0,2 e o n menos 1, ok? Quanto que vai ser meu n? Então, pessoal, 2,7 dividido por 0,2 vai me dar 13,5, tá? Então, 13,5 mais 1, porque aqui está diminuindo, eu vou passar para cá somando, depois que eu fiz essa conta aqui, ok? Então, eu vou colocar já direto aqui, 14,5, ok? Discos, tá bom? Lembra que eu disse para vocês que os discos só podem ser em par? Então, eu não vou conseguir ter 14,5 discos em uma grade. Ou eu tenho 14 ou eu tenho 16, ok? Então, poderia ser 2 grades de 14 discos. Vou colocar mais para cá. Tem como, será? Não tem. Então, vou colocar aqui, ó. 2 grades de 14 discos de ataque. Então, seis discos, que seria, então, 32, desculpa, discos de ataque. Ok? Então, só pode ser de 32 ou de 28. Se eu tenho essa condição, então eu escolho o maior, né, de 32 discos, que vai me dar um rendimento operacional maior, né? Vou trabalhar mais em menos tempo. Ok? Então, no caso, eu escolheria aqui 32 discos para fazer isso aqui. Tá bom, galera? Entenderam? Então, é só exemplos aqui para vocês entenderem como é que funciona. Vamos para a próxima pergunta. Esta 9 aqui. Quantos dias serão necessários para preparar o solo e efetuar o plantio de soja numa área de 50 hectares com os seguintes implementos? Então, aqui ele já me dá os implementos e quer saber quanto tempo eu vou levar. 5,5 vezes a largura, que vão ser 3 vezes 30, então 0,9 metros. Professora, não entendi. De novo, vamos lá. Olha aqui. Ele falou que eu vou trabalhar com arado de discos e que esse disco tem 29 polegadas e o implemento tem 3 discos, ok? 28 polegadas. Olhemos aqui. Discos, arados de discos, 28 polegadas. Então, qual vai ser a largura de corte de cada disco? 30 centímetros. 30 centímetros se eu utilizar o disco de 28 polegadas, ok? Então, 30 vezes 3 discos, 90 centímetros. Já transformei para metro aqui. Ah, entendi, até que enfim. E aí, eu tenho eficiência de 0,7. 0,7, e aí eu divido 10, que é o da própria fórmula. Então, 5,5 vezes 0,9 vezes 0,7 dividido por 10. Isso vai me dar 0,3465. 0,3465 hectares por hora. Ok?
E aí, então, se eu tenho 1 hora, faço 0,34. Então, se eu tenho 1 hora, eu faço 0,3465 hectares, 50 hectares, eu vou fazer em quantas horas? Opa, facinho, professor, isso daí eu já sei fazer. Que bom. Então, o x vai ser igual a 50 dividido por isso aqui. 144,3 horas. Então, isso vai me dar 144 horas. 144,3 horas. Ok, entendi. Agora vamos para gradagem. CPE da minha gradagem. Vamos lá. Eu tenho uma grade de duplação em tandem de 28 discos. Então, eu tenho que fazer o que primeiro? O meu L dela. L igual. Se eu tenho 28 discos, eu tenho um N de 14. Professora, não entendi. Por que é 14? Porque ela vai ter 14 discos na frente e 14 discos na seção de trás. Ok? Os primeiros passam para fora, jogando a terra, e os segundos para dentro, ali, jogando a terra para dentro, movimentando o solo lateralmente. Ok? Então, se ela é de 28, eu vou ter que dividir isso por 2, ok? Quanto que isso vai me dar? São 13 vezes 0,2, 2,6 metros, que é a minha largura. Agora, eu consigo calcular o meu CTE. Velocidade, 7,5 vezes 2,6 vezes o 0,85 vezes 2,6 vezes 0,8 dividido por 10. Isso vai me dar 1,56 hectares por hora. Mas, lembrando que são 2 passadas. Opa! Então, isso. Então, se em 1 hora eu faço 0,78 hectares, quantas horas eu vou demorar para fazer o quê? 50 hectares. E aí, mesma coisa, x é igual a 50 dividido por 0,78. Isso vai me dar 64. Opa, 64. Ah, professora, facinho. Facinho, viu? Facinho. E agora a semeadura. Então, o CTE, capacidade de trabalho efetiva da semeadura, vai ser velocidade 5 vezes a largura, que vai ser de 3,5. Ele deu aqui 8 linhas, mas já deu também a largura. Largura 3,5 e o fator F de 0,6. Então, 3,5 vezes 0,6 dividido por 10. Isso vai me dar, só somar, multiplicar, dividir, tudo para isso. 5 vezes 3,5 vezes 0,6 dividido por 10. Isso vai me dar 1,05 hectares por hora. Mesma coisa, 50 hectares. Opa, já sei fazer isso, professora. Que bom, perfeito. Então, 50 dividido por 1,05. Isso vai me dar 50 dividido por isso, 47,6 horas. Respondemos a pergunta 9.
Espero que todos tenham entendido. Então, agora é só eu somar 144,3 horas da ação mais o 64,1 da gradagem mais 47,6. Opa, vamos fazer aqui rapidão. 256 horas. Então, ele quer saber quantos dias. Se eu considerar isso seria só eu dividir por 8. Isso me daria 32 dias úteis, tá, galera? Então, isso me daria 32 dias úteis. Ah, professora, mas se eu considerar 10 horas por dia, pode ser? Pode. 2. Isso me daria 25,6 dias úteis. E aí vai depender de cada empreendimento, ok? Então, respondendo aqui a 9. Vamos para a 10 agora e última desta sessão. E é mais fácil, gente, vocês vão ver que é bem facinho. Olha lá. Considerando que um conjunto trator grade arador offset de 16 discos gasta 6 horas, já incluindo as duas passadas, para gradear uma área de 4,5 hectares, numa velocidade de trabalho de 7 km. Determinar a capacidade de trabalho teórica. Então, eu vou calcular através da largura e da velocidade apenas. A largura eu consigo fazer? Consigo, porque eu tenho o número de discos. Então, se é uma offset, como que é a offset, galera? Ela é assim, né? Ela só tem duas seções aqui de discos. Então, se ela tem 16, então a largura de corte dela, os discos de ataque, vai ser quanto? O N vai ser 8. Então, vamos calcular? Então, L igual o N, que é 8 menos 1, 1,4 vai ser meu L. Então, consigo calcular a capacidade de trabalho teórica? Sim. Eu tenho a velocidade? Opa, eu tenho a velocidade, que é 7 km por hora. Então, 7 vezes 1,4, que é o meu L, dividido por 10. Porque agora a gente está falando de capacidade de trabalho teórica, não tem o fator que é de eficiência de campo. Então, isso vai me dar 0,98 hectares por hora. Ok? Beleza. E aí, ele me pede o quê? A capacidade de trabalho efetiva. Opa, a capacidade de trabalho efetiva a gente viu bem aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então, como que se faz na prática? Então, basta verificar o número de hectares trabalhados em um determinado período de tempo, né? Então, aqui, se ele me deu 4,5 hectares em 6 horas, né? Que é o tempo total que ele demorou para fazer isso, para gradear tudo, vai ser igual a 4,5 hectares dividido por 6 horas. Isso vai me dar 0,75 hectares por hora. E aí, por último, a eficiência de campo. Opa, a eficiência de campo é o quê? Então, eu tenho que o CPE é igual a capacidade de trabalho. Multiplicando, eu passo para cá dividindo e consigo isolar meu F. É o que eu vou fazer aqui. Então, o F vai ser igual o CPE dividido pelo CPF. Isso vai me dar 0,75 dividido
0,75 dividido por 0,98 vai me dar 0,76 ou 76,5%. Professor, essa foi a mais fácil. Sim, essa foi a mais fácil. E aqui a gente encerra a nossa aula de exercícios de hoje. Ok? Até a próxima aula, galera.